Vamos ver aqui. Esse negócio de internet, assim, até a gente possa ver em todo lugar. Vamos lá. Então, eu falo com a Florence Poznansky. Poznansky. Cientista política, ativista no Brasil, diretora e fundadora do Escritório Brasileiro da Internet Sem Fronteiras desde 2014. Coordena projetos de educação para a mídia nas escolas e com jovens coletivos. Ela também está implementando projetos de criptografia e treinamento hacktivistas e está trabalhando com Félix Blanc, que é professor associado de filosofia da École des Hautes Études em Paris, em ciências sociais. Tudo bem? Rebeca e Florence. Tudo bem. Bom, nessa nossa fala de hoje, eu gostaria de perguntar, eu queria até que você, Rebeca, complementasse as atividades da Florence, por favor. Tá certo. Bom dia, Rosa. Bom dia, Flor. Que prazer te ver aqui através desse canal internet. E bom dia aos nossos ouvintes também. A gente já está se acostumando, né, a conversar aqui sobre a situação do Brasil e eu fico muito feliz de poder trazer para vocês essas pessoas maravilhosas que a gente foi descobrindo aqui na França e também um pouco na Europa, que estão na militância e trabalhando em defesa da democracia brasileira. E aí eu gancho, assim, eu gostaria de poder realmente completar um pouquinho a sua apresentação da Flor, Rosa, porque nós temos uma relação com a Florence que vem justamente daquela militância da rua que a gente contou para vocês, né? Que em Paris nós começamos a ir para a rua desde o começo do anúncio do golpe contra Dilma Rousseff, e a Florence, além disso tudo que Rosa aí já contou, ela é representante de relações exteriores e relações internacionais do Partido França Insubmissa e Partido de Esquerda, que foi uma força política que nasceu na França, assim, que cresceu muito nas últimas eleições, justamente, né, com a quebra do PS, a esquerda se dividiu a partir do governo Holanda, e o partido da Flor, que é o partido de esquerda e França Insubmissa, teve uma ascensão meteórica, porque realmente o Jean-Luc Mélenchon, que é o presidente do partido, é uma pessoa com muita força, um discurso muito pertinente, um discurso muito, a meu ver, eficaz, né? Ele dizia realmente o que a população estava precisando ouvir com relação à situação do mundo atual, etc. e tal. Então, a Flor, com o Partido França Insubmissa, veio, desde o começo das nossas atividades, participar conosco, dar a sua solidariedade e desenvolver essa parceria que hoje existe entre a França Insubmissa, partido de esquerda, e o comitê, nosso comitê Libérez Lula, e também o comitê internacional do Celso Amorim, né, que é o comitê baseado no Brasil, que liga todos os comitês internacionais pela causa Lula livre. Então, acho que seria super legal se a Flor contasse um pouquinho para a gente exatamente essa relação do França Insubmissa com o Brasil, o interesse dela, pessoal, e da França Insubmissa em sustentar e apoiar a nossa luta pelo resgate da democracia brasileira e a grande amizade e o carinho que ela tem pelo povo brasileiro e pelo Lula. Era isso que eu queria ver se a Flor já pode contar tudo isso para a gente. Vamos lá. Tá, isso mesmo. Acho que você acabou apresentando tudo. Bom, eu moro no Brasil há 10 anos, então faz que eu tenha acompanhado pessoalmente, militante também local, né, junto com todos os movimentos, o processo de desconstrução democrática que o Brasil tem sofrido desde as últimas eleições de 2014, né, antes mesmo do impeachment da Dilma
começar a ser montado. E aí eu tenho vivido realmente todos esses passos, inclusive toda essa luta que, portanto, que realmente tem colocado os movimentos sociais e os partidos políticos numa situação sempre mais difícil, ela tem consolidado forças de luta, de resistência muito grandes, né? E tem, aos poucos, construído novas gerações de lutadores que se engajaram em processos de luta. A gente teve praticamente desde 2016 manifestações mensais ou quase bimensais nas ruas, sempre em defesa da democracia. E aí, com isso, a France Insoumise, que de maneira geral é muito inspirada pelo que acontece na América Latina, nós enxergamos na América Latina um espaço onde as revoluções populares e cidadãs têm avançado muito, têm conseguido construir uma maior confrontação ao modelo neoliberal. Então, portanto, que às vezes muitos consideram a América Latina como um espaço de atraso em relação ao desenvolvimento, nós consideramos ela como um espaço de vanguarda política, realmente. Então, nossa visão dos movimentos políticos na América Latina sempre tem sido muito atentos, né? A gente sempre tem acompanhado com muito entusiasmo o crescimento dos novos lideranças de esquerda que tem aparecido, né, com Chávez, desde o final do século XX, e aí se continuam com o Morales, com o Lula, com a Kirchner, e aí nós continuamos também a luta. Então, isso temos realmente seguido todos esses passos, temos nos comunicado muito contra o impeachment da Dilma, contra o golpe em geral, e contra a prisão do Lula, que realmente representou para nós o ápice de todo o processo de desmonte do Estado de Direito. Bom, Flor, eu queria que você comentasse o que se realmente, quer dizer, você faz até um alerta com relação à mídia tradicional. Qual a influência dentro da democracia que essas mídias acabaram sendo fundamentais para o momento que a gente vive hoje? Você fala as mídias no Brasil, as Isso. mídias privadas. Isso. Hoje isso já é muito comprovado, né? Claro. Essa narrativa foi uma narrativa política construída por meios de comunicação que têm interesses políticos diretos na evolução do processo. Primeiro, por uma ideologia, né? Uma ideologia política que é essa da defesa do modelo neoliberal e do fortalecimento de um espaço de negócio mais propícios para os interesses privados, seja dos conglomerados econômicos brasileiros, quanto dos internacionais, principalmente norte-americanos. Segundo, um espaço de audiência, né? A Globo, principalmente, tem surfado muito no fortalecimento da Lava Jato, se manter ela mesma, né? Sabemos que, portanto, que esses modelos, esses grupos econômicos são poderosos, eles também estão sofrendo muita desestabilização em relação à questão da bolha econômica. Então, você poder alimentar uma telenovela quase diária, como que aquela que foi a Lava Jato, construída em parceria com o Sérgio Moro, é extremamente lucrativo. E inclusive, revelações do Intercept mostraram, né, jornal que revelou as trocas de mensagem entre o procurador da e o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, então juiz, mostraram o quanto que toda a construção do processo, a instrução do processo jurídico foi construída de acordo com a agenda midiática. Isso, então, mostra claramente como que a pauta foi construída mediaticamente. Objetivamente, você acha que as revelações feitas pelo The Intercept Brasil, elas poderão influenciar a justiça brasileira com a armação feita pela Lava Jato e para a prisão sem provas do presidente Lula?
É, eu acho que existe uma movimentação conjunta que está acontecendo agora. Por um lado, há um processo de busca de descredibilização, né, desse conteúdo. Isso tem se visto principalmente pela maneira com a qual os supostos autores desses hackeamentos têm sido mediatizados, etc. Mas, por outro lado, essas revelações do Intercept, elas têm permitido que novas vozes possam se posicionar. E essas ações que têm acontecido não são tão pouco, assim, são importantes, elas não são tão pouco menos importantes, né? A gente tem visto o Ministério Público, que tem soltado uma nota realmente denunciando a atuação do procurador Dallagnol, o que é um avanço muito grande, né? Então, a instituição pública está tomando consideração, né? Está realmente entendendo o que significa. E recentemente também, foi alguns dias atrás, pela primeira vez, a Suprema Corte acabou anulando um julgamento que o próprio Sérgio Moro tinha feito dentro do âmbito da Lava Jato, condenando o ex-presidente da Petrobras. Não sei se vocês viram, então, e que há alguma coisa que mostra que, aos poucos, a legitimidade dele está caindo. Eu acho que essas movimentações que vêm da instituição, né, não vêm da sociedade civil, não vêm da mídia, mas vêm da própria instituição, elas não poderiam ter acontecido sem essas revelações. Então, acho que mostra que há um espaço para que a gente possa agora novamente pedir uma reavaliação, uma anulação do processo, né, todo por ilegalidade, e uma soltura imediata do presidente Lula, né, que é o que agora está exigido e necessário nesse momento. Uhum. Bom, fala aí, Rebeca. Eu ia comentar com a Flor, para complementar um pouquinho sobre essa questão, aquilo que eu já tinha conversado com você, Rosa. Assim, Flor, a minha opinião, que eu comentei com a Rosa outro dia, e que a gente constatou aqui com a nossa experiência, né, dos contatos que nós temos, nossos parceiros, as pessoas que querem se mobilizar e que nos procuram pelo Comitê Lula, né? Nós tivemos, por exemplo, depois do vazamento da Intercept, a gente começou a ter pessoas da França, assim, né, e toda a Europa sentiu a mesma coisa, e fora do Brasil, de pessoas que começavam a se pronunciar com mais facilidade por causa do Intercept, porque assim são notícias que vieram comprovar tudo o que a gente já imaginava, né? E assim, de uma certa forma, fora do Brasil, esses vazamentos da Intercept foi como, eu tinha explicado a elas, como um divisor de águas, como se a partir de agora, todo mundo que desconfiava da trama, né, que estava sendo construída no Brasil para reimplantar um programa neoliberal que o povo não quer, se deixar o povo votar, o povo não vota. Então, tinha que haver uma forma de impor o programa neoliberal. Os vazamentos da Intercept meio que liberaram a palavra para essas pessoas. Então, eu citei como exemplo uma jurista francesa que logo, logo nós vamos encontrar, que ela representa uma associação que chama Juristas pela Democracia na França, e ela fez uma reportagem na qual ela cita exatamente essa facilidade que o Intercept propôs para várias pessoas como ela, que até então não podiam se posicionar, porque você não questionava, eles não queriam questionar oficialmente as instituições brasileiras. Mas o Intercept, sendo um jornal internacional e uma imprensa reconhecida, quase que liberou a palavra para as pessoas. As pessoas podem se posicionar, ao menos quanto ao fato da parcialidade do juiz, né? Ontem aconteceu uma entrevista do Glenn no Roda Viva, que eu achei super interessante. Está sendo considerado pelos jornalistas como uma aula de um bom jornalismo. Ele respondeu absolutamente tudo e abriu, de repente, uma possibilidade um pouco maior, mesmo que um espaço que é bem assistido, e eu acho que foi importante para as pessoas
alargar um pouco o pensamento. Eu achei muito, muito interessante. Eu assisti toda a entrevista. Eu não sei se vocês viram, você, Flória e Rebeca, mas foi bem interessante. Eu vi também. Uhum. Eu gostaria de passar um assunto que eu queria muito que a Flor se pudesse contar para a gente, Rosa, sempre nessa tentativa de mostrar para vocês como o Brasil é importante para as pessoas da esquerda aqui na França, as pessoas na Europa, né? Eu falo da França porque a gente vive aqui, mas a gente teve a prova de que em todos os países está acontecendo da mesma forma, né? As pessoas de esquerda, progressistas, os intelectuais, humanistas, estão com um posicionamento claro em defesa da democracia e denunciando o golpe que destituiu a presidenta Dilma. Então, eu gostaria que a Flor se pudesse contar para a gente a respeito agora, que aconteceu agora no final do mês de agosto, o que eles chamam de Anfis da França Insubmissa, que são reuniões durante o verão, que são férias de verão, onde todas as pessoas são convidadas a participarem, são 3 dias de debates e atividades propostas pelo Partido França Insubmissa, e em que termos, como é que aconteceu, além dos assuntos tratados, né, na política francesa, como é que o Brasil participou desse encontro que foi agora no mês de agosto, e eu acho que seria muito, muito legal que a gente escutasse um pouquinho sobre isso. Por favor, Flor. Sim, obrigada, Rebeca. De fato, eu fiquei muito feliz porque... Bom, a França tem historicamente esse modelo de universidade de verão que todos os partidos, sejam de esquerda, sejam de direita, costumam fazer no final do verão, que é meio encontro, a gente aproveita que as pessoas ainda não têm muito trabalho, todo mundo está ainda livre de cabeça para se inspirar e pensar um pouco os grandes debates, os grandes desafios do mundo. E aí acontecem esses espaços livres. E nós temos, então, né, desde 2017, les Amphis, que são o nome que nós damos às nossas universidades de verão, e esse ano convidamos 2 brasileiros importantes, uma brasileira e um brasileiro, para participar. Nós tivemos uma pauta internacional bastante extensa, falamos do México, falamos da América Latina, falamos também da África, e aí tivemos 2 mesas onde convidamos cada um, respectivamente, essas pessoas, e para mim foi uma grande satisfação também, porque eu construo, né, me implico para que nós tenhamos sempre mais essas proximidades. Nós convidamos também os comitês Lula Livre franceses, infelizmente, por ter sido em Toulouse, que é um pouco longe, acabou que não conseguiram participar, mas todo mundo acompanha muito. E aí nós tivemos, em um lado, a participação de um juiz brasileiro, que agora mora em Paris, ele chama Rubens Casara, ele também é o esposo da Márcia Tiburi, que foi candidata pelo PT ao cargo de governadora no Rio, agora nas últimas eleições. Os 2 são exilados na França por causa de ameaças sérias que estão sofrendo, e nós convidamos o Rubens para falar numa mesa sobre o lawfare. Essa mesa, ela tem tido um caráter muito importante, porque, inclusive, eu acho que, devido à mobilização internacional que tem se feito sobre o lawfare a partir do Brasil e da prisão do Lula, né, o lawfare, a definição é a guerra através da lei, perseguição através da manipulação do processo legal para fins de guerra. E foi um espaço muito importante onde nós tivemos vários convidados internacionais. Então, além do Lula, do Rubens, que vem falar do Lula, tivemos um convidado da Mauritânia, que é um grande oponente também preso, convidado da Rússia, e nós também problematizando isso no caso francês, porque aos poucos nós estamos também tendo na França alguns processos de intimidação política. O Jean-Luc Mélenchon está sendo convocado para participar de um processo jurídico agora nos primeiros dias de setembro. Então, estamos bem também nisso, né? Na toa que ele vai agora encontrar. Isso, ele vai. Dia 5 ele está em Curitiba, ele vai encontrar com Lula.
Isso vai ser uma coisa muito importante para a gente. Eu fico muito feliz, porque ele também tem acompanhado muito de perto. Lula e Mélenchon são amigos, né? Eles têm relações reais, têm se encontrado em outros espaços. E é muito importante que, mesmo depois desse tempo todo, ele possa estar presente. E a outra participação foi também interessante, porque nós tivemos uma mesa sobre revoluções cidadãs no mundo e as resistências. E ao lado de uma ativista do Sudão, não sei se vocês têm acompanhado, mas no Sudão, desde o final do ano passado, tem acontecido uma grande revolução que destabilizou o governo, inclusive encabeçado muito pelas mulheres. Nós convidamos a Olivia Carolino Pires, que é uma pesquisadora e que constrói a Assembleia Internacional dos Povos, que está sendo muito puxado pelo próprio os movimentos do Brasil, principalmente o movimento Sem Terra, e ela trabalha no Instituto Tricontinental, que é um espaço que tem ajudado a construir uma reflexão conjunta sobre os processos revolucionários da América Latina, da África e da Ásia, né, baseados na Índia. E aí, esses dois convidados nos ajudaram a problematizar, a trazer toda a reflexão de luta, né, que o Brasil tem acompanhado, e que mostra, que abre os caminhos, né, para os outros povos, principalmente nós na Europa também. Rebeca, Muito qual bom. a ligação do lawfare de Dilma, da queda da Dilma? Você acha que tem uma ligação com a do presidente Lula? Queria que você comentasse isso. Uhum. E é também uma questão que eu queria conversar com a Flor a respeito, mas foi a gente compreendeu, né, assim, esse objetivo da instrumentalização da justiça com fins políticos, né? E a gente, por exemplo, foi uma intuição minha desde o começo. Ontem eu comentei sobre isso com você e com os nossos amigos, que desde a condução coercitiva do Lula, quando a gente viu aquela condução mediatizada de uma forma hollywoodiana quase, né? Assim, eu assisti em Paris ao meio-dia, eram 5 horas da manhã no Brasil, e passou em direto na Globo News com helicópteros da Globo filmando o Lula saindo com a mão algemada, e a notícia que espalhou-se pelo mundo é que, mesmo se ele tinha feito um bom governo, na época eles falavam isso, ele tinha sujado as mãos na corrupção. Então, nessa hora, eu compreendi que seria o gancho para eles armarem o golpe que foi feito depois para derrubar a Dilma, que era a ideia de fazer passar a imagem de que a esquerda brasileira se corrompeu, que não tem jeito mesmo, que eles fizeram, mesmo se eles fizeram coisinhas, eles usam esse argumento de que todo o projeto de inclusão social era de uma demagogia eleitoreira, era só para ganhar votos. Então, eles manipulam demais, né, essa informação. Os dados positivos do governo Lula e Dilma, a imagem positiva que o Brasil estava tendo e dando ao mundo. A Flor usou agora o termo vanguarda, né, a vanguarda da esquerda brasileira, da esquerda mundial, porque era como assim, a gente estava vendo o Brasil, na época de Lula e Dilma, como uma nova forma da esquerda trabalhar num mundo capitalista, neoliberal, quer dizer, tinha aquela proposta de coalizão entre os partidos, mas com o objetivo de ir inserindo cada vez mais a sociedade brasileira para que tenha mais justiça social. Eles instrumentalizaram isso tudo com a ideia de que o Lula era o chefe da quadrilha, né? E aí, por causa disso, isso deu um gancho para a queda da Dilma. Para mim, claro, entendeu? Para mim é claro que essa ideia de mostrar o Lula corrupto ajudou as pessoas a irem para a rua falar que a Dilma também era corrupta. Né? Mas você colocou uma coisa, Rebeca, que eu acho super interessante. Não é só a mídia brasileira. Toda a mídia mundial ela está com um tom só. E eu acho que seria interessante também, além do lawfare, que a Flor comentasse isso conosco. A gente teve a interferência no Parlamento Europeu, nós tivemos no Brexit, nós tivemos em várias situações, na própria campanha do Trump também foi a mesma coisa, quer dizer, eles tomam um partido, demonizam o outro, isso está acontecendo no mundo inteiro.
não só no Brasil, na Europa, enfim, em todos os lugares, e eu acho que é importante a gente colocar isso, que é essa tal guerra híbrida, né, que a gente está vivendo. E eu Isso. queria que ela complementasse. Eu posso falar isso, e aí, infelizmente, eu vou ter que sair umas 11 horas. Mas eu posso terminar comentando um pouco sobre isso. Eu acho que aí, nesse momento, o que há de central não é tanto a mídia tradicional, né, o espaço audiovisual, que a gente tem aprendido a lidar de alguma forma, entendendo o seu funcionamento, mas o processo das bolhas e dos algoritmos em volta das redes sociais, que fazem que hoje, diferentemente do que a gente podia ter antigamente, né, por exemplo, na época que só tinha televisão e rádio, mais ou menos todas as pessoas recebiam os mesmos tipos de informação, seja ele bom ou ruim, crítico, democrático, o que for, mas porque todo mundo assistia os mesmos programas, né, ou alguns poucos canais que eram oferecidos. Com o processo das redes sociais, a possibilidade de se informar, as pessoas acabam, cada um, a construir um espaço informacional que é próprio a ela, de acordo com seu perfil e, inclusive, suas deficiências, entre aspas, porque o processo de inteligência artificial, né, de machine learning, aprendimento por máquinas, ele faz que e que é um desafio lucrativo, né? Ele faz que é sempre possível identificar o que você acredita, os seus medos, os seus sonhos, e a partir daí propiciar um tipo informacional que vai caber. É o que fez a Cambridge Analytica. Exatamente, e que vai caber com o seu perfil. Então, é possível avaliar que você tende a acreditar mais em determinadas notícias, que você tem uma sensibilidade maior para determinados temas, etc. E aí isso vai fazer que cada cidadão vai receber um pacote de informação específico. E esse processo de construção, né, da opinião de cada um, ele não pode ser, é muito difícil ser monitorado, porque acontece num espaço privado. Então, faz que as pessoas façam acreditar em algumas informações, né? E aí a gente vê, quando a gente está falando do papel da mídia, o quanto que as chamadas fake news, que nós não gostamos de falar de fake news, mas que a gente chama de desinformação, porque a gente entende que é um processo maior, não é só de mentiras, né? Ele é um processo de construção que vai, aos poucos, permitir que determinadas mentiras, de fato, possam se tornar realidade. E não há espaço suficiente para permitir que as pessoas possam verificar essas ideias, né? Contestar essas informações com outras informações críticas. E isso é uma ferramenta importante das guerras híbridas que você falou, e principalmente do lawfare. Porque o que é a grande força do lawfare? É que é muito difícil você comprová-lo. É muito difícil você poder especificamente apresentar que se trata de uma perseguição política e não de um democrático e legal processo judiciário nas regras da lei. Então, é sempre uma verdade contra a outra, né? Alguns acreditam como é verdade e outros contra a outra. Então, os que acabam denunciando esse processo de lawfare podem facilmente serem taxados dos que sempre vão criticar a verdade, que não aceitam a verdade, não aceitam o que é real, etc. Então, o processo midiático em si, ele realmente é um grande potencializador desses fenômenos de invisibilização e de desconstrução do Estado democrático, né? Isso é realmente um grande ator, né, nesse processo todo. Bom, você tem um compromisso, a gente quer te agradecer, eu pessoalmente. Eu também agradeço. Gostaríamos, eu e Rebeca, de voltar a conversar com você, porque o assunto é extenso e eu acho que a gente pode dividir em partes e ir falando aos poucos a respeito do assunto. E a gente gostaria, tenho certeza que a Rebeca também, da gente voltar a conversar com você e aprofundar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que a gente tem muito o que falar.
Não é mesmo, Rebeca? Sim, com certeza. Eu acho que o importante e o nosso objetivo também é de tentar dividir e compartilhar com os brasileiros essa nossa experiência de brasileiros expatriados, né? Nós temos a oportunidade de conhecer não só a vida pública francesa ou europeia em cada país onde a gente vive, como as pessoas também, os atores da vida política, né? Então, e isso acho que é muito enriquecedor para o povo brasileiro, para as pessoas que estão vivendo no Brasil, e é sempre enriquecedor, né? Não só pelos contatos humanos, como também pelo conteúdo, a experiência que vocês têm, né, Flor? Assim, a história francesa deixou tantos legados para a humanidade, a coisa da Revolução Francesa ainda é tão presente, as pessoas lembram que realmente, se existiu já uma revolta cidadã, eles pegam logo o exemplo do povo francês que se rebelou, que cortou o pescoço do rei, e quer dizer, né, esses mitos. Sim, assim, mas aí eu Mas acho até chegar a esse ponto, o enquanto povo sofreu muito, não é mesmo? Até sim, chegar mas ao é ponto bom. de cortar a cabeça, houve todo um processo. E, mantendo as devidas proporções, eu acho que a gente vive também um processo desse, porque as pessoas estão perdendo todas as condições que haviam anteriormente e estão começando a passar dificuldades na compra até de alimentos, no caso do Brasil. Então, é uma forma, eu espero que não vá se levar tanto tempo, mas que a gente consiga, através da informação também, levar às pessoas um pouco do que está acontecendo, não só no Brasil, mas toda a movimentação no mundo inteiro em prol do Brasil. Isso é importante. Eu só queria deixar também um registro, né? Rebeca é uma brasileira que mora no exterior e eu também sou uma francesa que mora no exterior. A gente acabou trocando nossos papéis e nossos países de residência. E a gente acaba também percebendo, quando a gente mora num país que não é o nosso, se distanciando um pouco do que a gente aprendeu da nossa nação para poder comparar, né, com o país, a nação que está nos recebendo. E você acabou falando muito da Revolução Francesa, mas o que ficou muito claro para mim nesses anos de residência aqui no Brasil é que o povo brasileiro é um povo de muita luta e de muita revolução também. Elas não foram tão talvez mediatizada e marcada na história oficial como foi a Revolução Francesa, mas é preciso falar do Quilombo dos Palmares, é preciso falar dos Inconfidentes, é preciso falar do Lampião. Isso tudo são grandes mobilizações que têm acontecido na história, que praticamente nunca são pautadas na história atualmente do Brasil, mas que mostram quanto que há essa tradição de organização, de revolta e de construção de resistência, né? No caso da resistência, não é à toa que também... No caso da resistência, o Antônio Conselheiro. Isso é muito importante. Que é uma figura até que o presidente Lula tem aprendido através da... Oi, está me ouvindo? Sim. Pode continuar. Continua. Não, é isso. Eu só queria mencionar isso também, porque eu acho que, de fato, bom, seria um outro assunto, agora não vai dar para falar, mas a construção da história também é política, né? E ela é feita por escolhas políticas e o fato de enaltecer determinados fatos históricos, como foi da Revolução Francesa, que de fato foi um marco, ele pode ter sido importante, mas não é à toa que ele se tornou um marco mundial. Às vezes, o que aconteceu com o Quilombo dos Palmares poderia ter sido um outro marco mundial se a história tivesse sido contada por outras pessoas. Então, eu deixo isso só por conclusões e reflexões, assim, para a gente poder pensar um pouco esses... E que aí é uma outra forma de pensar a mídia, de alguma forma, né? A história, os que têm o poder de fala de uma maneira geral. Mas, enfim, era uma conclusãozinha. Bom, ok, obrigada. Eu sei que você está com pressa e muito obrigada pela sua participação e esperamos aqui você várias vezes.
Isso. Tá bom, perfeito, ótimo. Muito obrigada por vocês também. Imagina. Obrigada.